Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Vamos ver o que os oráculos têm a nos dizer sobre os próximos acontecimentos globais. Então você aí, estrelhastro iluminado desta constelação, junte-se a mim em prece e vamos pedir que que Deus nos abençoe, que nos tragam boas notícias. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha, optcha. Vamos lá? Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Abriu com a carta 30. E 19. Pessoal, nós veremos a nível global uma inundação atípica. Uma inundação que não será causada por chuvas ou por alagamentos, não, né? Tá? Nem por água do mar, mas talvez algum tipo de defeito, algum tipo de problema, ou na rede de esgoto, ou na rede de água, que vai inundar, tá? Uma localidade. Então, veremos uma inundação atípica. Olha, teremos também algum tipo de notificação que não se trata de uma emergência global, mas sim sobre algum relatório, alguma coisa, mas que isso será comentado, tá, mundialmente. Essa notificação sairá de órgãos como a OMS, por exemplo. Eu creio que sim, algo relacionado à indústria farmacêutica, vacinas ou até mesmo dados sobre a pandemia que nós vivenciamos, certo? Talvez algum tipo de relatório. Poderíamos pensar também que as cartas mostram situações voltadas a emergências globais, né, de saúde. Nós passamos pela pandemia, como não se trata de uma emergência global, como não se trata de um anúncio, né, sobre uma certa doença, a gente também pode pensar em situações envolvendo as fábricas, né, as farmacêuticas, os laboratórios que produziram as vacinas contra a Covid-19. Inclusive, pode ser anúncio sobre até mesmo as vacinas, a eficácia, contraindicações, reações, tá? Pode ser também alguma notificação a esse respeito, certo? Gente, nós vamos ver ainda esse ano algumas ações, tá? Das grandes lideranças globais
em termos de quebras de acordos, né? Vamos quebrar por exemplo, isso vai acontecer nos Estados Unidos, mas depois que Trump tomar posse a respeito do Tratado de Paris sobre o meio ambiente. Então, o Trump saiu no mandato dele, Biden entrou, agora o Trump promete sair novamente, mas tirando isso, que não é sobre isso, eu estou usando isso como exemplo, nós veremos uma outra nação tomando uma atitude semelhante, né? Desfazendo um acordo que trata da comunidade, né? Ou seja, do geral. Veremos uma quebra diplomática entre China e Japão. Veremos uma quebra diplomática entre China e Japão. O que me chama a atenção aqui, gente, é o seguinte: nós vamos ver a morte de uma pessoa em território estrangeiro e isso vai causar um bafafá bem grande nas mídias globais, tá? Então, a morte de um estrangeiro, uma pessoa em solo estrangeiro, vai chamar a atenção de todas as mídias. Afe Maria. Eu vejo um avanço de forças militares, tá? Parece-me ser Rússia e Ucrânia. Parece-me que uma ou outra nação vai fazer um avanço. Se a gente pensar, saiu a carta da Rússia, tá, pessoal? Se a gente pensar na Rússia, por exemplo, fala de leste europeu. A gente pode pensar também em alguma questão territorial no leste europeu. A desvalorização de uma moeda despencando em valor, gente. A desvalorização de uma moeda despencando em valor. Atenção, não é o real, tá? Quando em previsões mundiais, quando se trata de Brasil, eu deixo sempre claro que é no Brasil, ok? Nós poderemos ver também a saída, tá, de membros ou de um membro específico de um grupo. Vamos lá, olha, BRICS, OTAN, União Europeia, qualquer uma instituição dessa forma. A gente vai ver um país se retirando, né, de uma organização do gênero. Na realidade, a tendência, inclusive para os próximos anos, tá? Mais territorialismo. São os governantes, eles olhando mais para dentro do que para fora em seus países. Então, a gente vai ter um estremecer nessas instituições. Inclusive, a própria OTAN, tá? Ela tende a enfraquecer muito nesta década, mas muita coisa tende a enfraquecer muito. Gente, não dá para negar, eu já falei sobre isso anteriormente, mas as cartas estão mostrando aqui novamente de uma forma muito positiva, um avanço tecnológico ou alguma certeza a partir da tecnologia, que claro, em termos eletrônicos nós vamos ter um avanço, em termos tecnológicos nós vamos ter um avanço, na medicina, na ciência. Então, assim, nós vamos ver uma mudança muito rápida em 2025, principalmente segundo semestre, nós vamos ter uma mudança de clima astrológico, por quê? Vários planetas geracionais, planetas grandes de peso vão mudar de signo, né? E isso vai trazer uma mudança. Agora em 2025, Urano entra no signo de Gêmeos, ele vai retrogradar a Touro depois, mas já vai trazer assim, né, coisas surpreendentes nesse sentido, e aqui eu vejo como algo positivo, tá? E talvez, pelas cartas estarem mostrando, trate-se de algo que não seja bem aceito pela população. Vamos lá, gente, nós, né,
dentro da nossa insignificância, nós somos pessoas, né? Nossa raça, nossa espécie, me incluo nela, claro, né? Obviamente. Nós temos medo do novo, isso na nossa vida, isso dentro do coletivo, não é verdade? Nós vivemos, se a gente olhar para trás na história, a gente vai ver que várias vezes se houve a negação a algo, seja o avanço da medicina, seja as próprias vacinas, né? Isso é algo que é cíclico, volta e meia está acontecendo dentro da humanidade. Então a gente vai ter um avanço muito grande. Então, muitas pessoas vão se negar a tratamentos, vão se negar a tecnologia dentro da saúde. Então, acredito que essa seja a questão aqui, tá? Mas eu vejo um avanço tecnológico, tá? O uso da tecnologia na medicina que vai nos surpreender e muito. E com isso, vai trazer também a negação por boa parte da população. Nós teremos muitas questões a respeito de religiões, pessoal. Por exemplo, né? Um país que simplesmente proíbe o culto a uma religião, certo? Ou um grupo de religiosos fanático que resolve fazer alguma coisa absurda. Então eu não vou entrar aqui nos pormenores, tá? Que acaba ficando cansativo para você aí do outro lado. Mas quando eu falo essas coisas assim, vamos levar ao máximo, vamos ampliar, certo? Gente, a gente vai ver uma inundação bem generosa na Europa, tá? Mais uma vez, um país europeu vivenciando uma grande inundação. Olha, esse final de ano nós vamos vivenciar algumas situações bem complicadas em termos de meios de transporte, tá? Algumas nações, por exemplo, vão ter aeroportos fechados entre o Natal e o Ano Novo, pessoas que se programaram para viajar, né, e de repente vão ser impossibilitadas. Então vai ter muito processo porque ia passar o Natal com a família, não conseguiu porque o voo atrasou, não conseguiu porque o aeroporto fechou. Isso vai acontecer muito, principalmente por causa de questões climáticas, tá? Ventos, assim, surreais e também chuvas. Então a gente vai ver muitas localidades no final do ano tendo problemas, principalmente com questões como inundações e outras já seca, né? Por exemplo, no nosso Brasil, nós vamos ter pelo menos 2 capitais que vai passar as festas, né? Uma delas é o Rio de Janeiro, Belo Horizonte também há essa possibilidade, tá? E também uma localidade no Nordeste, onde vai ter uma enchente, inundação justamente ali entre o Natal e o Ano Novo, onde pessoas vão ter que não vão comemorar essas datas porque vão estar tirando água de dentro de casa. Gente, mais uma vez nós vamos nos deparar com aquelas reportagens que falam de trabalho escravo, tá? Isso vai ficar cada vez mais evidente também. A partir de 2030, o tráfico internacional de pessoas, de crianças, isso vai ser um dos maiores problemas da humanidade. Um dos maiores problemas. A gente, olhando hoje, tá? Pensando na robótica, pensando na evolução, né? Na evolução tecnológica, a gente pode pensar o quê? Nem todo mundo pode comprar um robô aspirador, certo? Então a gente vai ver tráfico de pessoas desde para trabalho escravo doméstico, que já acontece hoje. Já acontece hoje através dos golpes afetivos, certo? Muitas estrangeiras, né, vão para outro país
achando que vão viver um conto de fadas e chega lá, são submetidas a trabalho escravo, certo? E aqui trata-se de algo internacional, por ser uma previsão mundial. Então, seja lá qual for o país que surja, né, esse problema, vai estar retirando pessoas de outra nação. Então, tráfico internacional de pessoas para trabalho escravo. A gente vai ver, inclusive, fábricas, né, a gente vai ver nós vamos ver muitos escândalos a respeito disso, tá? E com o que nós vamos ser confrontados? Desde agora, tá? Até o meio do ano que vem. Por quê? Né? Por causa do trânsito de Marte, que vai ficar entre Câncer e Leão. Mas Marte e Leão, com Plutão em Aquário, é o meu eu dentro do coletivo, da coletividade. Então a gente vai ver, né, isso tanto na vida pessoal como na vida coletiva, a gente vai ver esse impasse, né? O ego muito alto, né? Pessoas que não estão nem aí com o coletivo, Aquário, né? Pensando muito mais no seu poder, Leão, né? No seu glamour, no seu bem-estar. E isso pode acontecer na vida da gente também, né? Da gente lidar com pessoas muito egóicas, da gente ter problemas nesse sentido. E a questão bélica, ela tá muito aumentada, tá? Para 2025, principalmente. Ainda esse ano nós vamos ver outros países, mas um país que é atacado aqui, uma bomba que explode ali, como vem acontecendo, a mídia internacional não notifica a gente, então nós não temos acesso a isso, né? Eu vi por alto duas reportagens falando de uma bomba que explodiu no Paquistão, numa cidadezinha no Paquistão, no metrô ou no trem, né? E também parece que o Iraque foi atacado. Eu não sei ao certo, né? Eu vi assim muito por alto, mas são coisas, são tendências, né, que vão aumentar cada vez mais. Imagine você que a energia que está fluindo é aquela energia de tensão, de panela de pressão mesmo. Então, a qualquer momento explode, né? E quando a gente pensa no ser humano, é a explosão do ego, a explosão de poder. Então, a falta de respeito, né? Lembra o ego, o eu de Leão, o coletivo de Aquário, Plutão, Marte, 3 vezes fazendo oposição a Plutão. Então, de uma certa forma, a gente vai ver muito isso. Eu não quero que seja assim, então eu vou matar quem eu não quero, porque está agindo de uma maneira que eu não acredito ser certo. A gente vai ver muito, mas muito isso. Uma senhora talentosíssima, premiada mundialmente pela arte, acredito, do cinema. Uma mulher, aparentemente, pelo que as cartas dizem, uma mulher sábia, anunciando um problema de saúde. Uma atriz de cinema global, né, de filmes que foram premiados internacionalmente ou concorreu a algum prêmio, que se chega a concorrer já tem relevância, certo? Oráculo, previsão mundial, oráculo. Opa! Opa, oráculo. Vamos lá. Gente, nós vamos ver mais uma daqueles vandalismos aqui vandalismo aqui no Brasil, tá? Brigas entre grupos. Então a gente vai ver mais uma daquelas cenas, né, onde há um alvoroço popular, inclusive, onde pessoas precisam sair correndo, ou por causa de um arrastão, ou por causa de uma briga entre 2 grupos ali. Mas a gente vai ver isso aqui no Brasil. Na região norte do nosso país, não vou me omitir aqui, tá?
na região norte do nosso país, agora nos últimos meses do ano e os primeiros meses do ano que vem, uma doença hospitalizando várias pessoas. Pode ser uma doença transmissível por algum tipo de inseto? Pode. Olha, nós vamos ver uma pessoa, tá? Conhecida globalmente da política, sendo alvo de escândalos por ações, vamos lá, por ações da lei, tá? Então, a gente pode ver alguma prisão, a gente pode ver alguém tendo o seu passaporte apreendido, a gente pode ver realmente uma pessoa tentando fugir. Então, tá muito forte isso, tá? Vejo também a morte de uma pessoa influente ligada às Forças Armadas. A morte de uma pessoa influente ligada às Forças Armadas da ativa. Então, um desses generais à frente de batalha nesses conflitos, o chefe de algum grupo de resistência, né? Como a gente já veio esse ano vendo várias mortes, né? De grandes lideranças, principalmente no Oriente Médio, nós vamos ver mais uma ainda esse ano, mais uma morte. Vamos lá, gente, na África nós vamos ver também algum acontecimento voltado ao clima, tá? Continente africano. Um alagamento. Na realidade, o continente africano me fala até de bloqueio de estradas no continente africano. Bom, pessoal, continente norte-americano versus Rússia. Então, um ou outro país, né, no continente norte-americano, a gente vai ver muitas revelações, tá? Talvez por causa desse investimento, a Ucrânia, né, principalmente os Estados Unidos é o maior investidor, né, nessa guerra, mas a gente vai ver alguma notificação, alguma espécie de tentativa de acordo, que eu não acredito que esse conflito acabe agora, tá? Ainda tem um tempo pela frente, mas que haverá muitas conversas. Eu acredito que lideranças, por exemplo, Putin pode ir receber alguém do continente, algum chefe de Estado, ou vice-versa, né? O próprio Putin dando uma entrevista para um país diferente. Essa coisa está muito assim ainda. Para quem entende de moedas digitais, moeda com nome de pássaro ou fogo, fênix, alguma coisa que tem uma tradução ou remeta a isso, tá? Queda dessa moeda, tá? Queda dessa moeda. Ou nome de mulher, tá? Olha, gente, a respeito do continente europeu, me é mostrado muito a Inglaterra, tá? Já é o segundo oráculo que a Inglaterra tem uma ênfase dentro do baralho. Sendo que eu vejo como uma atitude, tá? Que talvez
venha mexer, né, com os ânimos. Na realidade, é como se a Inglaterra fosse trair alguém, fosse descumprir algo, tá? Enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? Ou se sentir traída, enfim, problemas diplomáticos. Não é só isso, mas na realidade eu não vejo só isso. Na realidade é alguma questão como, assim, a consciência, não, algo que será feito com consciência. Isso pode levantar um debate internacional muito grande. Isso pode ter a ver, inclusive, com refugiados e imigração, tá? Então, o assunto refugiados, imigrante e visto, permissão, deportação, isso aí vai acompanhar a gente até 2026. Até 2026. Talvez alguma doença naquele navio, eu não sei a que ponto está aquele navio que os ingleses construíram para que os refugiados ficassem ali de quarentena. Talvez alguma coisa dentro daquele navio. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Opa! Olha, na América Central, nós vamos ter um problema diplomático e também um surto, uma epidemia. América Central, tá? Um problema diplomático e também um surto, uma epidemia de uma doença. Gente, uma violência muito grande na América Central, tá? É claro que a violência vai imperar no mundo inteiro. Perdão. Mas na América Central a gente vai ver alguma atitude violenta extrema. Algum acontecimento bárbaro, infelizmente. Isso acontece todos os dias, em todos os países, mas uma ou outra coisa só que chega às mídias, né? Aqui no Brasil, volta e meia, a gente tem problemas nas nossas comunidades, a violência é grande aqui no nosso Brasil, a gente não pode negar isso e achar que está fora desse contexto, pelo contrário, tá? Um país na Oceania apresentando um novo nome. Um país na Oceania apresentando um novo nome. Então, alguém assumindo um cargo importante. Podemos também pensar, tá? Em pronunciamentos na Oceania. Pronunciamento. Ai, gente. Na Ásia a gente vai ver uma situação terrível, tá? Com muitas mortes na Ásia. Podendo ser uma questão climática, pode, mas realmente está sendo mostrado como algo terrível. Terrível. Não me mostra o que é, só me fala de desencarne coletivo na Ásia. Uma situação que trará desencarne coletivo. A gente vai ver também, gente, eu falei da América Central, né? Pensando na América do Sul, tá? Continuaremos a ver quebras diplomáticas,
exclusão, inclusão. Nós vamos ver alguma nação, tá? Não é me mostrar do continente, que vai fazer uma reforma econômica, podendo inclusive mudar o nome da moeda vigente do país, tá? Nós vamos ver alguns países europeus declarando apoio à Ucrânia. Veremos alguns países, algumas personalidades de países, chefes de estados, declarando apoio à Ucrânia, inclusive apoio financeiro. Olha, nós vamos ver os Estados Unidos da América fazendo alianças inéditas. Eu acredito que já Trump, tá? Donald Trump já comece a fazer alianças, fazer visitas a países e que faça alianças inéditas. Talvez estejam esperando dele uma conduta e ele venha se apresentar de uma outra forma. Sem fazer juízo de valor aqui, tá, gente? Pode ser até da pior forma possível. Ou da melhor forma possível, né? Vamos ser otimistas também. E uma outra coisa, tá? Nós estamos dentro, isso eu falei no vídeo passado, nós estamos dentro de um período muito difícil para algumas lideranças. A gente vai ver uma tentativa de assassinato e até a morte de uma grande liderança. Gente, vamos pensar no extraordinário. Oráculo, previsão mundial, oráculo. Nós vamos ver muito anúncio de super calor ou temperaturas assim altíssimas em lugares que não são comuns. Aqui no Brasil, em 2024, em alguns estados, no Rio de Janeiro, por exemplo, chegamos à sensação térmica de 50 graus, né, no verão. Então, para nós é comum. Mas digamos que em países frios, né, chegar a uma temperatura alta, em áreas onde não é comum. Vamos lá, na Antártida, sabe, a temperatura ou das águas, ou a temperatura, o clima no geral, com uma temperatura altíssima. Então é algo assim realmente inesperado. A gente já viu nevar agora no deserto, né, pela primeira vez. O problema desses conflitos bélicos é que eles são hipócritas, né? Eu vejo mais uma vez um ataque, né, uma bomba, um atentado a um local onde civis estão ali se protegendo ou buscando comida ou água. E a água será um dos nossos maiores problemas a partir de 2025, viu, pessoal?
Nós sabemos que a China, ela está se espalhando pelo mundo, né? Ela está fazendo alianças relacionadas à Rota da Seda, né? A China, ela vem lutando para alcançar o seu espaço dentro da geopolítica, sendo que nós vamos ver uma quebra de acordo. Não ao que eu me referi entre a China e Japão, que talvez troquem ali alguma rusga, não sobre isso, mas a gente vai ver talvez um posicionamento contra A ou B, né? Ou mesmo uma quebra de acordos direto, acordos comerciais, por exemplo. Veremos um acontecimento no México, tá? E por que México? Me é mostrado aqui os mortos, tá? Então, se a gente pensa na festividade, né? Nós temos as caveiras mexicanas, então a gente vai ver algum assunto no México que envolve sim perdas, morte, que vai ser noticiado. Olha, gente, na realidade me fala da morte de um grupo de pessoas. Isso pode ser num acidente, isso pode ser no desabamento, isso pode ser, enfim, de várias formas, no naufrágio, né? Mas realmente o que me é mostrado é isso. Nós vamos ver na África também uma revolução popular, mas uma revolução popular amorosa. Eu não vejo como algo bélico ou uma manifestação calorosa. Eu vejo uma movimentação, a busca por algo de forma amorosa. Isso pode ser o povo comemorando e se manifestando a favor de uma pessoa, né? Eu vejo uma manifestação empática. É isso que me foi mostrado, uma manifestação empática. Gente, na França, um desastre terrível, tá? Na França, um acontecimento. Eu vou ver que se nos próximos oráculos dá mais detalhes. Se é um acidente. Opa. Gente, nós vamos ver um avião caindo no mar ou na água, né? Pode ser no rio. Mas nós vamos ver um avião caindo. Pousando, né? Ou um pouso emergencial, a gente vai ver alguma coisa nesse sentido. América Latina. Talvez nós venhamos a ver mais uma daquelas questões envolvendo até a Venezuela e o Brasil, tá? De indiretas ou de falas, a gente vai ver alguma questão nesse sentido. Nós vamos ver o Brasil envolvido em mais uma questão envolvendo aqui países da América Latina.
Gente, o que nós vamos ver muito, e a gente precisa tomar muito cuidado, são campanhas de fake news xenofóbicas. E o Brasil, ele pode ser alvo de uma dessas campanhas, tá? O Brasil, ele pode ser alvo de uma dessas campanhas. Porque eu vejo os meios de comunicação, né, as lideranças, isso valendo para o mundo inteiro. Estou dando um exemplo nesse momento. Para, respira, né, e vamos ao exemplo. Eu vejo lideranças incitando, né, a população contra uma nação. Então, isso através de fake news, das mídias sociais, isso através, enfim, dessas questões todas que a gente já sabe como funciona, né? E olha, o Brasil pode ser uma dessas vítimas, tá? E quando a gente pensa em xenofobia, a gente também tem que avaliar isso se fosse conosco, né? Se de repente começa a vir uma avalanche de fake news sobre uma outra nação e a gente não sabe se é fake news ou não. Então é muito bom nesse momento a gente tentar, né, da maneira mais ampla possível, olhar para o nosso umbigo. A gente já vai fazer muita coisa se a gente fizer por nós, porque ninguém, não tem quem faça. Vai pedir ajuda para quem, né? Somos todos adultos e temos que dar conta da nossa vida. É melhor a gente se preocupar com nossos problemas do que com os problemas alheios, para não correr o risco de ser injusto ou xenófobo. Então, nada de compartilhamentos, pessoal, nas mídias sociais, de questões que envolvam esse tipo de ação e ou atitude, que tudo pode ser uma farsa, certo? Tudo pode ser, não pode ser uma grande farsa apenas. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha. Um assassinato de uma mulher chamando a atenção de todo o globo, tá? O assassinato de uma mulher chamando a atenção de todo o globo. Nós vamos ver algum tipo de anúncio, tá? De problemas relacionado a uma instituição financeira. Uma instituição financeira. Gente, está prestes a estourar uma bolha que vai trazer um problema econômico global, uma crise econômica global. Está muito prestes a acontecer isso. Já já estoura. E outros fatores como problemas climáticos, esses conflitos, atitudes de governantes translocados vão colaborar com a crise para que a crise aumenta. Claro que isso não vai atingir a todos os países da mesma forma, né? Geralmente na crise uns choram, outros vêm de lenços, né? Mas algumas nações vão ser bem prejudicadas.
eu vou fazer um vídeo específico sobre o presidente da República do nosso Brasil, porque desde o primeiro oráculo, mesmo sendo uma previsão mundial, vem me mostrando o presidente do Brasil passando por um problema de saúde, que não é correr risco de vida. Nós já sabemos, porque eu mesma já disse, outros colegas também, né, pelo que eu vi, o professor Carlos Armit, por exemplo, né, já falou a respeito, sobre o ano dele ser muito difícil, né? Tá no momento que já vem sendo alertado que politicamente vai ser um ano muito complicado para ele até o próximo aniversário dele. Inclusive, a reputação dele está em jogo, se ele não for bem atento. Mas o que hoje vem me mostrando é um problema de saúde. E que agora me fez refletir com a combinação de cartas aqui, fala de tontura, vertigem, e ele caiu há pouco tempo. De repente, né, essa queda já possa sim ser um indício de um problema de saúde que o presidente esteja vivendo e talvez ainda não saiba, mas viverá. Qual foi a combinação de cartas que me trouxe essa questão de vertigem, tá? A combinação de carta 15, 5 e 30. A 15 mais a 5, ela fala de problemas como hipoglicemia, diabetes. Eu, por exemplo, já tive crises de hipoglicemia de desmaiar, certo? Então, a gente sabe que está ligado a isso, que dá vertigem, mal-estar, ok? Não estou tirando o coelho da cartola, não. Um período emocional muito difícil para ele, inclusive. Então, gente, nós veremos a perda de um comunicador importante a nível global, que pode ser um cantor, tá? Um grande jornalista conhecido mundialmente, um apresentador, mas eu acredito até que seja no canto. Porque quando a gente fala da questão global, né, o canto é onde chega a mais lugares, a música que chega, que alcança o maior lugar. Veremos também um acontecimento envolvendo uma agência de inteligência, tá? E pode ser a troca de chefia, a troca de comando de uma agência, uma grande agência de inteligência. Se a gente pensar em agência de inteligência, nós sabemos que hoje Israel, né, ele tem o maior poderio, né, o maior conhecimento, inclusive de espionagem. Então a gente pode ver alguma coisa relacionada a isso, sim, tá? Inclusive veremos um ataque a Israel. Veremos um ataque a Israel, mais um ataque a Israel. E um ataque. Talvez a capital, Tel Aviv. Gente, a morte de uma pessoa, né? Sendo que aqui, neste momento do jogo, o que me é mostrado é uma pessoa que chefia um cartel, uma facção criminosa, um contraventor. Então, a morte de uma pessoa muito rica que
é chefe de uma grande facção, digamos assim, tá? Mas pode ser enquadrado em qualquer máfia, enfim. Grupo de terrorista. E a China segue avançando com novas parcerias. Oráculo. Previsão mundial. Caiu a carta 33, as chaves. Estou contando com ela, tá, pessoal? Um habeas corpus que vai ser muito comentado. Vamos muito ouvir falar da União Europeia, inclusive em termos de investimentos. Investimentos até mesmo militares. Aí podemos pensar em União Europeia e OTAN. Olha, a situação tá feia para os Estados Unidos da América novamente, tá? A última vez que eu vi uma questão assim foi o furacão, né? Que trouxe todas aquelas perdas, né? Mas desta vez me fala de escândalos, documentos, papéis, crise, de fato crise. Eu vejo inclusive perdas para os Estados Unidos, tá? Na realidade, gente, vejo morte, tá? De pessoa influente lá e situações que fogem ao controle, sabe? Situações que fogem ao controle. O vazamento de conversas, o vazamento de documentos. Então, a gente vai ver muitos escândalos nesse sentido. Gente, uma tendência que inclusive eu vou falar sobre isso nas previsões que restam para 2025 é justamente, vamos lá, questões de energia, tá? De energia. Que hoje está todo mundo mais voltado para a internet, o apagão da internet, o apagão disso, o apagão daquilo. Não, mas problemas com energia elétrica nós vamos ter em vários lugares,
né? Então, localidades, por exemplo, aqui no Brasil isso já vem acontecendo, em São Paulo não tem muito tempo, uma semana, né? Sem fornecimento de luz elétrica, seja por má administração, seja por algum sinistro mesmo, tá? Mas o que está me mostrando aqui é esse tipo de problema na Ásia. Na Ásia. Então, a gente pode ver uma localidade sem energia, né, elétrica por algum tempo. Oráculo, previsão mundial, oráculo. Vou tirar apenas 12 cartinhas aqui. Então vamos lá. Em termos diplomáticos, a nível global, vamos ver esses conflitos mais antigos, principalmente esses conflitos relacionados lá ao Oriente Médio, né? Essas guerras mais antigas, elas aumentando, tá, pessoal? Então, infelizmente, aqui as falhas da repetição, o alvo certeiro, o ataque, né? Uma flecha. A gente vai continuar vendo um aumento disso, tá? Em termos econômicos, em termos de valores, né? A gente vai ver muito, mas muita coisa sobre bens de instituições religiosas, tá? Então vai ser muito comentado situações relacionadas a bens, a fortunas de instituições religiosas ou até de religiosos. Tá? Ou até de religiosos. Infelizmente, né, essa questão territorial, diplomática, essa coisa mais nacionalista, territorialista, ela de fato se mantém, né, de fato se mantém. Energia da população de guerra, de poder, isso desde a nossa vida no cotidiano até as grandes lideranças, né? Então, você vai ver muito as pessoas, porque eu sou melhor nisso, porque eu faço melhor, se eu tivesse dinheiro eu não compraria essa casa, eu compraria uma melhor, porque se eu tivesse a vida que você tem, eu faria isso, eu faria aquilo. A gente vai ver muita expressão de ego, tá? Muita expressão de ego, muita crítica construtiva de quem não construiu nada, de quem não construiu nada, nadinha, nadinha, nadinha. E a gente vai ver muita gente despencar, ver os seus sonhos se dissolverem, carta de Netuno, e ver escândalos aparecerem, a casa 10, né, a casa do poder. Então, a gente vai ver muitos escândalos, né? Muita coisa sendo dissolvida, diluída e vindo à tona, tá? Isso pode trazer, inclusive, manifestações populares em algumas regiões. A elite, né? Muito escândalo da elite, inclusive escândalo sexual, tá? Escândalo sexual. Vejo que, de uma certa forma, acordos comerciais, eles tendem a se fortalecer ainda esse ano para algumas nações. O eixo do servir, casa 6 e casa 12, caiu a carta As Cinzas do Renascer e a carta do signo de Câncer. Então, o signo de Câncer na casa 12, né, fala de um ascendente em Leão ou em Câncer. E a gente está com Marte em Câncer, não entrou já em Leão, mas já retrogradar Câncer. Quando a gente fala do signo de Câncer, a gente fala das raízes, da ancestralidade, das nações. E a carta As Cinzas do Renascer ou a gente começa a viver de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente,
ou a gente vai voltar a vivenciar assuntos que a gente não concluiu ainda. Nós já tivemos a Primeira, Segunda Guerra Mundial, nós estamos caminhando para uma terceira, mesmo que seja de uma forma diferente, né? Mas a gente está repetindo as mesmas coisas, tudo se repete, apenas de uma forma modernizada. Eu acredito que a gente vai passar por situações mais complicadas, né? Principalmente porque a gente não está, ou melhor, os governantes, né? Os grandes nomes globais, eles não estão permitindo, né, através das suas crenças, que a gente evolua, que a gente cresça e possa fazer diferente. Isso é triste, né? Mas esses conflitos, né, mais antigos e algumas situações vão continuar trazendo problemas, principalmente a repetição de padrão. A gente reviver aquilo que a gente já viveu antes, já tinha que ter aprendido, já tinha que ter dado a volta por cima, certo? Bom, meus queridos amigos, eu me despeço por aqui. Bem melhor, como vocês podem ver, ok? Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, por estarem aqui comigo. Você que está ouvindo a minha música, meu muito obrigada. Tô tão feliz. E ainda não estou 100%, mas assim que me recuperar, for me recuperando, acho que essa semana eu já estou 100%, as atividades voltam ao normal, tá bom? Meu muito obrigada a você pela sua inscrição, pelo seu comentário, pelo seu like. Salve a nossa estrela, até a próxima, se Deus quiser. Um beijo grande para você, ok? Gratidão. Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes.